templário, o soldado templário, o monge templário, porque eles eram padres, né? Sim. Eles eram padres e armados que lutavam, né? Para proteger, então, não só a ordem, mas proteger toda a cristandade da época nessa ida até Jerusalém. E fora da guerra, os livros contam isso, os filmes mostram, que eram homens simples, homens carinhosos, homens de fino trato, né? Pessoas que não tinham nada a ver com aqueles homens rudes, né? Que quando entravam numa guerra, entravam numa ponta e saíam na outra, né? Passando a espada a rodo, assim, né? E isso a historiografia mostra também, que essa simplicidade, porque eles tinham regras também, né? Assim como a ordem do templo, então eles tinham umas regras para seguir, que foi aprovada pelo Papa, através de uma bula papal, reconhecendo essa ordem, reconhecendo essas regras, que essas regras foram escritas por São Bernardo. Ah, interessante. São Bernardo também participou da Ordem dos Templários e escreveu as regras dos Templários, como eles deviam agir dentro e fora da Ordem. Né? E em todos os livros que falam sobre os Templários, hoje é um pouco difícil, mas a gente já tem alguns. Temos dois aqui. Por exemplo, a gente tem assim uma tese fantástica de doutorado da doutora Bárbara Frale, que fez, americana, fez uma tese assim, tipo, não sei, dá para mostrar mais aqui, pertinho assim, aqui. tá? Os Templários e o Pergaminho de Chinon. De Chinon. Esse livro é fantástico, ele é simples, uma linguagem excelente, e ele mostra, quem quer conhecer os Templários como eram, a tese dela é maravilhosa. É uma tese muito bem construída, enquanto uma tese de história, né? Uma pesquisa dela é uma das mais completas que eu já vi até hoje, né? Então é bem a parte histórica mesmo. A parte histórica dos Templários, Os né? piratas e a frota templária perdida. Esse é outro mito, né? Segredo de Cristóvão Colombo é esse. Eu sei que esse também era... Esse aí é um outro livro também que fala... Pedi para o Wagner aproximar para a gente aqui. A questão que trata do que fim levou o tesouro dos Templários, que perguntaste antes. Isto. E a frota templária. Porque os Templários não era só a cavalaria. Claro. Eles tinham uma frota que eles lutavam no mar também, tá? E a frota era grande. E o estranho é que na noite, na manhã, nas primeiras horas da manhã do fatídico dia 13 de outubro, quando os embaixadores... Quando decretaram que... Os embaixadores do rei Felipe e do Papa foram até os portos, não encontraram nenhum navio. Não é que eles sabiam, né? Desapareceram todos, né? Inclusive levantam a questão também da pirataria, né? Que a frota templária, na realidade, a frota marítima templária teria se transformado em uma grande frota de piratas. E as provas pela historiografia, pela pesquisa que o David Hatcher Childress faz é muito boa. Nessa né? dos piratas. Exato. E a frota templária perdida. Exatamente. Segredos então, de Cristóvão Colombo. Muito interessante. Ele traz assim interessantíssimas... As bandeiras piratas, a gente começa... Tinha alguns filmes que a gente via de piratas e coisa, mas... Que a gente acaba torcendo pro pirata, né? Torcendo pro pirata. Mas esses filmes não são exatamente nesta linha aí. Sim. Porque as bandeiras piratas usadas naqueles filmes são bandeiras reais de alguns templários piratas, tá? Que depois, então, com quem que eles lutavam na época? Eles lutavam contra a frota francesa e contra a frota da igreja. Então, aqueles barcos que eram protegidos pela França ou eram protegidos pela igreja da época, eram inimigos. Então, eles assaltavam esses... E tudo isso... porque na verdade a ideia, penso eu, nessa questão do assalto, da pirataria, né? É justamente tocar no ponto que é para eles mais importante, que era o bem material, a fortuna, o dinheiro, né? Enfim, essa parte prática. Então, lógico, é uma forma de medir poder, vamos dizer assim, né? E tem outro livrinho fantástico, assim, é um dicionário.
É baratinho, tem ali na Livraria Mundial, tem, que é esse livrinho, que é Dicionário Templário. Ele é um dicionário que traz todos os componentes da época. História, epopeia, heróis e segredos da mais prestigiosa exatamente. ordem cavalheiresca da Idade Média. Nosso tempo está correndo. Fala um pouquinho para nós essa questão de como, qual é a ligação que tem, quando a gente fala hoje, né? A ordem, a gente sabe que tem algumas, não vou chamar de doutrina, mas filosofias, né? Que seguem muitas coisas que eram pregadas na época da Ordem do Templo, enfim. E que, embora tenha sido perseguida e dizimada historicamente, a gente sabe que isso não sumiu, que não se dizimou e que a Ordem continuou e tomou outros nomes, outros rumos e ficou de boca ouvido, enfim. Mas se mantém até hoje com muito ensinamento, muito conhecimento e trazendo um conhecimento, ou digo, trazendo ainda regras, né, de comportamento, de sociedade, e com encontros onde vão se fortalecendo a ordem, quer dizer, uma ordem que não se perdeu. Né? Como é que isso, no dia de hoje, como é que estamos vendo isso, ou que escolas ainda alimentam ou mantêm a ordem, ou aquilo que é pregado na ordem? Não sei se me fiz entender na minha pergunta. Não, com certeza. Pelo que a gente conhece um pouco, pelos livros que a gente lê, né, algumas teses são levantadas nesses livros, por exemplo. São levantadas algumas teses, por exemplo, que a atual maçonaria hoje, tá? Não falo em nome da maçonaria, falo em nome da história. Da história dos autores que escreveram esses livros. Claro. Né? Então, pelas pesquisas que a gente tem feito assim, dentro deste período, tem várias teorias dizendo que a maçonaria atual ela vem desta época. Então, enquanto que aqueles homens que lutavam armados por um ideal, para a aproximação de Deus, né, para que as coisas fossem mais justas, seguindo uma ordem divina, porque na verdade... Seguindo uma ordem divina. Então, vários autores levantam a questão que a maçonaria, não só a maçonaria brasileira, argentina, uruguaia... Sim, enfim, eu já vi muitos filmes com essa... Os filmes mostram muitos. Que a grande maioria se criou dentro da maçonaria. Que a maçonaria passou dos templários operativos lá para dentro da construção dos templos, né? Passou para uma maçonaria contemplativa, mais especulativa, assim, mas igual, se a gente for olhar assim pelo que a gente conhece pelos livros, né? São ordens fechadas, são ordens iniciáticas. De caráter iniciático. A ordem do tem templo, muito de símbolos sagrados, tem muito de segredo, que a gente hoje rotula por místico, né? Mas que na verdade a gente sabe que são símbolos e, enfim, rituais que são, que têm um fundamento muito de energia, de divindade, né? Exato. É isso mesmo. E é bem colocado até. Também vai uma bomba aí para quem não sabe, né? Portugal cresceu muito, né? Sim. E se a gente analisar... Aliás, arrebanhou muita coisa também ao redor. Né? Portugal naquela época teve um crescimento fantástico, de uma hora para outra. A própria Espanha, alguma coisa também, né? Mas a gente olha o descobrimento do Brasil, nem é descobrimento mais, historicamente não se usa mais descobrimento do Brasil. Usa-se achamento do Brasil, entre verdade. aspas, né? Quais os navios que chegaram aqui? Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral. Portugueses e espanhóis, né? Português, em primeira instância. Primeira instância, português. Pedro Álvares Cabral. Os seus velames traziam o quê? A cruz. Tem o nome da cruz de Malta, né? Traziam a cruz de Malta. E qual era o nome da ordem da qual Pedro Álvares Cabral fazia parte?